Pela manhã nós começamos a falar a respeito de um tema que a mim me empolga muito, porque fala de vida com Deus, fala da nossa vida diária. Eu gosto de estudar doutrinas, gosto de estudar aquelas matérias teológicas, é muito bacana a gente estudar isto, mas também existem coisas que nós vivemos no dia a dia. Não adianta, né? Por exemplo, você vai casar com alguém e você vai chegar e vai dizer assim, vou casar com esta moça porque ela faz um bacalhau delicioso. Você não vai comer bacalhau todo dia? Ou então vou casar com um rapaz porque ele faz churrasco ideal. Na sua casa não vai ser churrasco, você tem que casar com alguém que faça um arroz com feijão gostoso, que faça a comidinha do dia a dia. E depois, quando o dia a dia já está bom, você vai partir para outras coisas. Então eu gosto de falar de coisas práticas, que nós podemos sair daqui e aplicar em nossa vida. Por isto, eu falei o porquê de nós estarmos pregando sobre esse tema, para que você se situe bem. Então, vamos falar rapidamente. Primeiro, queremos ser uma igreja atual. Uma igreja que viva conforme os princípios de Deus. Conciliar a vida nos dias de hoje com toda a modernidade, mas dentro dos princípios de Deus. Segundo, nós queremos ser uma igreja fértil. Uma igreja que cresça, que multiplique, que gere filhos, mas que gere filhos saudáveis. Não queremos ser geradores de filhos doentes. Nós queremos gerar filhos, multiplicar e multiplicar pessoas saudáveis. Terceiro, nós queremos ser uma igreja abundante. Por quê? Porque Deus tem maravilhas no seu reino. E Deus quer que nós desfrutemos dessas maravilhas. Deus não colocou Adão e Eva apenas no Éden para tomar conta, para arar, para vigiar, mas para desfrutar também do Éden. Então, na vida com Deus, nós temos as nossas obrigações, mas temos as bênçãos que Deus tem para derramar na nossa vida. Quarto ponto, porque no dia a dia da nossa vida, nós como igreja individual, eu, você, como família, na vida profissional e também como igreja, como a congregação, nós passamos por situações que precisam ser resolvidas. Existem coisas que precisam ser ajustadas. Existem coisas que precisam ser acertadas. E, na realidade, nós temos que resolver essas coisas para que a nossa vida prossiga de uma maneira agradável a Deus. Temos que permitir que Deus esteja sempre nos polindo. Às vezes nós pegamos aquelas madeiras tão feias e às vezes a gente depois olha uma madeira tão lisinha. Por quê? Porque aquela madeira foi trabalhada, foi lixada, foi aparada, tirou-se as farpas. Você passa a mão aí naquelas madeiras aí trabalhadas, o Denilson que trabalha com madeira, sabe? E ela não machuca. Você passa a mão no seu móvel, não machuca, mas passa numa madeira de caixote. Então nós precisamos ser trabalhados, tratados. Você e eu. Nós precisamos ser tratados cada dia, individualmente e de uma maneira geral. E o quinto ponto é que eu quis dizer e quero dizer para você que não existe motivação pessoal, mas sim uma manifestação da minha responsabilidade com você. Porque você está debaixo do meu pastoreio. E eu preciso dar contas a Deus da sua vida. Eu sei que hoje o conceito de pastor está sendo colocado de lado, as pessoas não querem ter pastor, as pessoas querem ser independentes, não querem ser nem membros de igreja, querem viver, mas olha só, existem pessoas que eu tenho que ser responsável, assim como existem os bispos que são responsáveis por mim. Não existe pessoa que não está debaixo de autoridade que tem autoridade. Então eu quero que você tenha autoridade e eu sou responsável para que você a tenha. E você está debaixo da autoridade que Deus me deu.
e eu sou responsável por você. E nessa responsabilidade eu tenho que ser leal com você. Eu não posso esconder, não posso ocultar o que Deus tem para me dar, para dar a você. Eu tenho que ser como Paulo. Eu recebo e dou. Eu não posso reter, porque o dia que eu estiver retendo, eu estarei sendo desleal com você e desleal com Deus. Esses 5 pontos são pontos que nós temos que colocar como objetivos da nossa igreja, tanto congregacional quanto pessoal. Aí depois nós lemos, e eu quero que você abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 25. Gênesis capítulo de número 25, que conta um pedacinho de uma história da vida de Jacó e Esaú. De Jacó e Esaú. Conta um pedacinho da vida deles. Dessa vida tão falada, desta família, né, que começa com Abraão, Isaac, aí tem os seus filhos Jacó e Esaú, essa família que origina todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus para o povo hebreu, para Israel, e que chega até os nossos dias, a bênção também para as nossas vidas. Gênesis capítulo 25, versículo 29, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo, e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então, Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato e disse: jura-me primeiro, portanto. Não assinou o documento, deu a sua palavra. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Então não foi uma porção pequenininha, não. Foi uma grande quantidade. Comeu bastante, bebeu bastante, ficou farto. E quando ele ficou farto, ele levantou e partiu. Ele foi viver a sua vida. Assim, desta maneira que nós lemos na palavra de Deus, assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Então aí está dizendo, não está escrito na sua Bíblia? Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Só para que você entenda, e depois vamos estar disponibilizando a mensagem da manhã, você pode entrar na internet e ver. Nós falamos a respeito de crises e oportunidades. Nós que vivemos nesse mundo globalizado dos dias de hoje, nós que vivemos aí nesse mundo que do dia a dia que estamos aí percebendo economia, mercado e tantas coisas que acontecem, existem as pessoas que vivem esperando as crises para tirar a oportunidade da sua vida. E a gente sabe muito bem que a crise de um é a oportunidade do outro. Isso tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Enquanto na África as pessoas se matam, existem países que estão se enriquecendo, fornecendo armas. Quando se estoura uma guerra, há decadência para um povo, mas um povo fica rico porque esse povo vai lá e arma e dá munição e todas as logísticas para a guerra. Então, isto são as coisas da vida. Existem as crises e as oportunidades. E nós devemos saber lidar na vida com a crise e termos olhos atentos para as nossas oportunidades. Só que nos momentos de crise, é difícil nós pensarmos na oportunidade. São poucas as pessoas que no momento de um problema, de uma situação complicada da vida, conseguem pensar em alguma coisa abençoadora para ela. Imagina eu e você. Um dia
Vamos imaginar que venhamos a perder o nosso emprego e você chega em casa e diz para sua esposa, a gente chega e diz assim, olha, querida, perdi o emprego, porque Deus está me dando uma grande bênção. Não é difícil? Por mais que nós creamos em Deus, por mais que nós saibamos que Deus é soberano, que cantamos aqui que Deus é poderoso, nós somos humanos. Nós somos falhos. A nossa fé é forte, mas não é tão forte assim. Há momentos na vida, como nós botamos aí esses dias para você que é aí da igreja, há momentos que na vida a gente tem até essa canção, né? Que nós pensamos em olhar atrás, os momentos das crises, das dificuldades. E nesses momentos de crises é que nós vamos tomar decisões na nossa vida. Decisões de continuarmos na crise, decisões do que fazer, as decisões para nós mudarmos o rumo que nós estamos seguindo, qual decisão nós vamos fazer. E o que nós começamos a falar de manhã é que o primeiro ponto é que nós temos que começar a ativar uma fé dentro de nós que nos leve a crer de uma maneira plena. Não estou dizendo que a gente não sofra, que a gente não fique triste, que a gente não chore, que a gente não se lamente, que isso daí, gente, não existe cristão forte nesse ponto, que diz eu sou inabalável. Não, nós nos abalamos. O nosso interior que permanecerá inabalável. Porque no nosso interior temos que crer que mesmo diante de todos os problemas que me afligem, de todas as adversidades, de todas as dificuldades para eu caminhar, Deus tem bênçãos por trás desses problemas todos. Deus tem soluções para nós. Não existem problemas que vêm a nós que não há solução de Deus. E digo para você, se a solução demorar, Deus vai te sustentar para que você viva o seu momento de dor. Deus nunca nos desampara. Ele disse para os seus discípulos, e isso está escrito para que a gente saiba hoje, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos, e eu marquei aqui para que a gente só recorde essas duas coisas, que ali no relacionamento de Esaú e Jacó, nós vimos duas atitudes equivocadas, duas atitudes erradas. Primeiro, eu sei que eu não posso pregar tudo de manhã para você entender tudo, porque senão a gente nunca vai acabar esse assunto, tá certo? Mas depois a gente te dá o material. Dois erros tremendos. Primeiro, você viu no texto a esperteza de Jacó. A atenção que Jacó teve a uma crise na vida da pessoa. Em meio à crise de Esaú, Jacó viu a oportunidade de tomar a bênção da primogenitura. Certo? Ok? Dormindo? Soninho bom, né? Eu falando. Minha voz não é tão eloquente. Esse barulhinho de ar-condicionado. Esse friozinho, só falta uma manta por cima, né, que a gente vai até amanhã de manhã. Veja, se aproveitou do cansaço e do fracasso, do momento ruim de Esaú. Ele fez uma proposta. E o que nós botamos como ensinamento de manhã? Tenha cuidado com as pessoas que estão ao seu redor quando você estiver cansado, faminto ou com uma necessidade. Por quê? Jacó não era inimigo de Esaú, era da família, era irmão dele. Mas no momento da fraqueza, no momento da necessidade, Jacó não chegou e disse, meu irmão, você caçou, você estava trabalhando, está aqui o alimento para você, eu fiz esse ensopado e eu vou dividir com você. Ele se aproveitou da
necessidade de Esaú. E de uma maneira manipuladora, aí sim, usurpadora, ele chega e vende, negocia, compra, negocia com Esaú a bênção da primogenitura. Então, o ensinamento que eu quero deixar, e falei de manhã, cuidado, porque no momento do nosso esgotamento, no momento das nossas necessidades, nos momentos das nossas iras, que nós vamos estudar na EVE, que a pessoa tem até o direito de irar, só não tem o direito de pecar, tá certo? E quantas vezes nós ficamos irados? Nós temos que ter cuidado com pessoas que estão ao nosso redor, porque sempre surgirão propostas de todos os tipos, seja para pecado, para negócio, para todas as situações. Por trás vem a destruição. Segundo, vamos ver o lado de Esaú. Tadinho, ele chegou faminto, ele chegou com fome, cansado, e a princípio ele é a vítima, mas na realidade não é. Porque, veja, Esaú, sem valorizar a bênção de sua primogenitura, numa crise, num momento de dificuldade, ele trocou o que era de Deus para a vida dele, para satisfazer a sua fome, que era pontual. Ele não iria morrer de fome. Ele não ia acabar a vida dele. Ele poderia chegar e insistir com Jacó, ele poderia até mesmo fazer alguma coisa rápida, mas ele chega no seu esgotamento, na sua fome, que diz, né, esgotado e faminto. Ele chega para Jacó e diz: de que vale essa bênção para mim da primogenitura, se agora no momento eu estou passando por uma necessidade? E qual foi o problema de Esaú? Que Esaú, diante da crise, ele não viu a bênção que estava por trás deste conflito, por trás dessa situação, por trás deste problema que estava na vida dele. Ele não tinha uma visão de futuro, ele não tinha os seus olhos lá na frente, ele não enxergava o que Deus queria fazer na sua vida. Ele enxergava a necessidade que ele estava naquele momento. Por causa disto, Esaú jurou, vendeu, desprezou os seus direitos para resolver uma situação no momento de crise. Aí nós começamos a falar, e aí foi quando nós paramos, que nós devemos ter muito cuidado com as nossas decisões quando nós estamos esgotados, cansados e famintos. Porque na grande maioria das vezes, quando nós decidimos nesta condição, nós decidimos mal. Quando nós decidimos com a nossa cabeça esgotada, quando vocês e eu, nós chegamos, eu não gosto de falar você, eu gosto de falar você e eu. Quando nós chegamos nas nossas casas e que nós encontramos os problemas que às vezes envolvem os nossos familiares, quando chegamos no nosso emprego, que envolve os problemas de emprego, os problemas de empresa, o dia a dia, quando nós chegamos na igreja e envolve os problemas normais de uma igreja. Eu tenho que ter cuidado com as decisões que eu tomo quando eu estou esgotado, quando eu estou com fome. Entra no restaurante quando você está morrendo de fome. Não é verdade? Você nem saboreia a comida, você come. Entra num supermercado esgotado e tenso. Trabalha durante o dia e vai fazer compra depois. E você chega lá, as propostas para te pegar e me pegar tenso, é o quê? As coisas que às vezes não são necessidades básicas da nossa vida, estão logo ao nosso
alcance. E nós compramos, às vezes, coisas que nem pensávamos em comprar. Às vezes, quando eu saio daqui, com Débora, com Davi, quando a gente vai para casa, eu gosto de passar aqui no Hortifruti, na padaria, né? E até porque é fácil estacionar, que qualquer padaria hoje de rua, a gente não consegue nem parar o carro. Aí a gente entra, toda vez que eu entro para comprar o pão, eu saio com 2 bolsas. Acontece isso com você ou só comigo? Acho que é com todo mundo. E porque o pão fica lá no final. E a gente vai andando. Aí você já vai olhando coisa. Depois você vai voltando e sempre tem algo mais. E depois você olha e você vê, não tinha necessidade de eu comprar isso. Mas porque é final de dia, se você quiser fazer compras boas, durma bem, faça a lista das suas necessidades e vai de manhã. Que aí você vai chegar tranquilo, somente legal, você vai fazer uma boa compra. Na nossa vida diária, é assim no trabalho, é assim em todos os lugares, e deve ser assim também no reino de Deus. Quando nós estamos cansados, sob pressão muito grande, nós tomamos decisões impensadas. A decisão de Esaú foi impensada. A decisão de Esaú, ele não conseguiu ver o que Deus tinha para a sua vida, ele não conseguiu valorizar o tamanho da bênção que Deus estava dando para ele. Então, cuidado com as suas decisões. Evite as decisões precipitadas ou que visam apenas a necessidade momentânea. Não venda a sua primogenitura de imediato, ou melhor, não venda nunca. Não venda a sua bênção de filho por nada neste mundo. Pastor, mas tem momentos na nossa vida que a crise é muito ruim, que as pressões são muito ruins, que tudo em minha volta está dando errado. Vá buscar a resposta em Deus. Nós erramos mais ainda, porque nós nos precipitamos. E eu queria conversar com você a respeito dessas coisinhas. Por trás desses conflitos, nós abrirmos os nossos olhos para nós vermos as bênçãos que Deus tem para nós. Aprender a crer que em meus problemas econômicos, que em meus problemas familiares, depois das coisas que acontecem comigo no dia a dia, nós continuaremos a viver. Veja, nós lidamos com vida e com morte. E posso falar isso porque um dia, no hospital que eu trabalho, meu pai faleceu. Tem pessoas que quando tem um problema assim em hospital, dizem assim, eu não posso nem voltar lá porque lá meu parente morreu. E a gente entende isso. Na minha situação, eu tinha que continuar indo todo dia, eu tinha que entrar no mesmo quarto, entrar no mesmo CTI e ver todos os procedimentos que aconteceram com ele e que eu estaria vivendo até os dias de hoje. E já tem 4 anos, irmão. 4 anos. Foi uma perda, foi um momento difícil, foi uma crise na vida, claro, é um luto. Mas o que eu tenho que aprender? Que a vida vai seguir. Quando nós temos problemas de saúde, a vida vai seguir. Quando nós temos problemas de relacionamentos, a vida vai seguir. Quando nós temos problemas financeiros, a vida vai seguir. A vida não para. E nós temos que aprender isso. E essa vida que não para nós que cremos em Cristo, nela nós vamos ter soluções, nós vamos ter bênçãos para nós. Nós temos um problema, e eu estou me incluindo com você, não estou falando só para você, estou falando para mim também, é que às vezes nós maximizamos os nossos problemas. Às vezes nós temos problemas que são problemas pequenos, mas para nós eles são grandes. Isso daí é comum para todo mundo. Veja, é igual uma dor. Tem gente que tem uma dor de cabeça e está trabalhando. Tem gente que tem uma dor de cabeça e
e fica em casa. A maneira de reagir é diferente. Tem pessoas que passam por uma situação, se levantam. Tem pessoas que se prostram. Gente, isso é normal porque todos nós somos diferentes. Se nós fôssemos iguais, Deus é criativo, tinha criado vários robôs. E que bom que nós somos diferentes. Porque se todo mundo fosse só de um jeito, ninguém amadureceria. Então, os problemas existem, eu tenho que ter o cuidado de não maximizar, não torná-lo maior ainda, para que venha me afligir mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso minimizar e dizer que não é nada. Então, veja, eu não posso chegar a ponto de dizer que é tudo que vai me destruir e também não posso fechar os olhos e dizer assim, Deus está no controle. Deus está no controle, mas nós estamos vivendo aqui na Terra. E Deus é quem vai nos dar sabedoria para nós tomarmos as decisões nos momentos certos. Então, o problema vai tirar o pior de nós. Os nossos sentimentos ruins, as nossas vontades ruins. O problema vai querer tirar as nossas emoções, as nossas instabilidades, vai querer nos desestabilizar. E quando eu vejo a bênção de Deus para a minha vida, é o que vai fazer tudo ao oposto. Então, para onde os meus olhos vão se dirigir, é que vão ser as consequências na minha vida, gente. Nós lemos o texto de Esaú e Jacó. Os problemas na vida, tanto de Jacó quanto de Esaú, foram por causa das decisões que eles tomaram. Os dois. E nós sofremos consequências por decisões. Vamos ver o exemplo. Por exemplo, a esposa de Jó. Na família de Jó. Eu acredito que não existe, nem na Bíblia e nem na face da terra, uma pessoa que tenha passado por tantos problemas como Jó. Porque foi um atrás do outro. Nós sofremos problemas do dia a dia, consequências da vida, da sociedade, mas Jó sofreu problemas porque o diabo estava querendo destruí-lo e tinha a permissão de Deus para mexer na vida de Jó. E começaram a surgir problemas e problemas e problemas na vida de Jó. Até que chega ao ponto que ele perde tudo e perde também seus filhos. Você imaginou uma situação como essa? Chega sua esposa, sua querida amada, e diz para Jó, amaldiçoe o seu Deus e morra. Meu Deus do céu. Imagina você perder tudo, perder os seus filhos, sobra a sua esposa e ela diz para você, amaldiçoa Deus e morra. Você está fedendo, você está cheio de tumor nessa pele. Morra. Veja que Jó, na vida de Jó e da esposa de Jó, que é claro que ela perdeu seus filhos. Não foi Jó só que perdeu. A Bíblia fala, né, e se refere muito a Jó, mas vamos fazer assim uma análise do que Jó tirou do problema dele e do que a esposa tirou do problema. Porque os dois sofreram os problemas. A pobreza, as doenças, afetou toda a sua casa, tanto a Jó quanto a esposa. O problema é que a esposa de Jó foi para o lado pior do problema. Amaldiçoar a Deus, desejar morte, reclamar, murmurar. E Jó foi para o lado da visão boa. Jó chega e começou a louvar a Deus, a crer na soberania de Deus, não permitir que, ainda que seu corpo estivesse podre, mas o seu espírito estava saudável. A diferença nas crises da vida é o que nós fazemos com ela. Vamos tirar, extrair o pior ou vamos olhar o lado bom? Eu sei que nem todo mundo gosta de peixe, mas quem gosta de peixe, coisa boa é comer peixes, né? Lá no norte tinha um peixe, era o tambaqui. E o tambaqui
Aliás, o tambalá, porque o tambaqui daqui não era igual ao de lá, então tem que ser tambalá, né? O tambaqui de lá, gente, era desse tamanho, né? A gente ia no mercado, ele estava pendurado, desse tamanho mesmo. Era igual um porco. E se cortava ele assim, longitudinal, fazia 2 bandas, enfiava um tridente e botava na brasa, e era um churrasco. E se comia como se fosse uma costeleta de porco. Botei água na boca de vocês? Nós vamos fazer esse peixe aqui. Aliás, não podemos fazer. Sabe por quê? E quando as crianças eram pequenininhas, a gente ia para o Pesque Pague. E no Pesque Pague, quais são os peixes que tem lá? Tem um lago que tem tambaqui, pacu e tambacu. E tem um lago que tem aquele que é com gosto de terra e tilápia. Né? Qual? Carpa, né? Que é gosto de terra puro. E a gente ia pescar. E às vezes a gente pegava assim, peixinho de 1,5 kg, 2 quilos. E chegava em casa, a gente ia comer esse tambaqui. Gente, aquela espinha que para a gente, lá no norte, era uma costeleta, aqui a gente não conseguia comer. E para comer tinha que ficar tirando as espinhas, um Yzinho que é para engarrar assim na garganta, para ficar bem bonito. E a gente tinha que tirar a espinha. Se você gostava de pescar, eu gostava de pescar quando era criança, a gente comia cocoroca, carapicu, né, manjuba, comidas gostosas. Eu comia um xerelete frito, coisa gostosa. Mas, gente, é espinha que não acaba mais. Você tem que ficar ali tirando, porque ele não era grande. Aquela sardinha da Lagoa de Maricá, aquela, meu filho, olha aquilo dali, você tem que botar na brasa, eu vou te ensinar a cozinhar. Você bota na brasa, dá uns cortes, igual a traíra que você pegou lá, né? Que ali tem um pescador de mão. Pegou uma traíra lá no sítio, que as mulheres vão, e que vai ter o retiro de novo dos jovens. Vai comer aquilo. É cheio de espinha. Mas olha só, não é por isso que você vai deixar de comer. Aprenda a tirar as espinhas e comer a carne. Aprenda a lidar. Eu fui criado, o pai era operário, não entrava lá em casa, pargo, cherne, entrava era sardinha, peixes pequenos, e a gente tinha que saber lidar com aquilo. Na nossa vida nós temos que aprender a tirar das crises, das coisas ruins, das coisas que nos afetam, das coisas que nos maltratam, extrair o melhor. Se você pegar um abacaxi, ele está cheio de espinho. Mas se você souber tirar a casca, você desfruta de uma fruta deliciosa. A vida é assim. A vida ela é feita de crises, mas a gente tem que saber lidar. Porque os problemas existem e muitas das vezes eles estão escondendo as bênçãos para que nós não tiremos o melhor. Já que a crise aconteceu, tiremos o melhor. Já que o problema existe, amadureçamos. Já que a situação é difícil e é inevitável, não importa. Nós precisamos chegar e extrair o melhor das coisas. Um dia, esse mesmo Jacó, que comprou a primogenitura do seu irmão, um dia pegaram um dos seus filhos, José, jogaram dentro de um poço, e depois, não sabendo o que fazer, passavam uma caravana e venderam como escravo. Quem gostaria de ser tirado da família e ser vendido como escravo? Um jovem com sonhos, com ideais, com projetos, amado pelo seu pai, e de repente estava lá como escravo, sendo vendido. Um dia chega na casa de Potifar, ele começa a perceber que ele começa a levantar. Agora a minha vida começa a dar certo. E por uma situação, uma armadilha, que ele não se permitiu cair, ele olhava ao futuro, já era uma pessoa que via as coisas do futuro, que não vendia, ainda que escravo, ele não vendia o seu direito de ser um filho de Deus, abençoado por Deus.
ele vai de novo para a prisão. Mas de todas as coisas que José passou, José soube tirar o melhor dos problemas e das crises. Nós ouvimos um evangelho, eu não estou dizendo que isso só se prega aqui, mas infelizmente nós ouvimos um evangelho que você não vai ter crise, que você vence a crise, que você não sei o quê. Não, nós vamos ter crises. Nós vamos ter problemas, resolvemos os de hoje e vamos ter à frente. Não significa que as barreiras que vencemos hoje, não existem mais barreiras no nosso caminho, não. São barreiras e mais barreiras e diferentes barreiras. Agora, José, Jó e tantos outros foram homens que souberam reagir às crises. Terceiro exemplo que eu quero dizer para você. Certa vez, pegaram uma menina da sua família e levaram como escrava, levaram o povo, e um dos comandantes do exército sírio chega e leva para sua casa uma menina para servir a sua esposa, servir na sua casa. E esse homem, que é Naamã, um dia esse homem chega e fica com lepra. Quem foi a pessoa usada por Deus para que Naamã fosse curada? Quem foi? E essa menina foi quem foi tirada da casa da sua mãe, foi quem foi levada como escrava, foi quem deixou a sua casa, deixou todos os seus sonhos para servir, mas ela não abriu mão da posição que ela tomava. No dia que viu o seu patrão, que levou como escrava, que levou como serva, que lhe tirou da mãe, com lepra, a primeira coisa que ela disse, existe um profeta no meu povo que pode te curar. Uma menina que soube reagir em meio às crises, em meio aos problemas, ela encontrou, Jó encontrou bênçãos, José encontrou bênçãos, essa menina encontrou bênçãos, e nós poderíamos dizer várias pessoas. A mulher de Jó foi totalmente ao contrário. Você ouve falar da mulher de Jó? Todas as vezes que eu ouvi falar da mulher de Jó, foi motivo de riso, depreciação, porque ela saiu de cena. E quando as pessoas absorvem o pior da crise, elas saem de cena. Elas caem no anonimato. Qual foi a pessoa que foi projetada na vida da família de Jacó? Foi José, que soube lidar com o problema. Ok? Aquela menina que não teve nem o seu nome escrito na Bíblia, mas ela soube lidar com o problema e nos dá uma lição de que em meio a crises nós podemos viver uma situação de vitórias. Eu não sou muito, dificilmente eu ouço rádio evangélica. Dificilmente. Eu gosto de ouvir música clássica, gosto de ouvir músicas assim, instrumentais, e gosto de ouvir notícia. Porque sempre a gente vai, eu vou ficar ouvindo louvores, mas sempre no meio dos louvores tem coisas que não dá para ver. Então isso sou eu. Se você assiste, gente, não tem problema nenhum. Mas quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de uma canção, que com certeza você sabe. Se vocês um dia quiserem, o Ministério do Louvor, cantar, pode cantar, eu não faço, não tem problema não. Mas é uma canção que diz assim, eu não sei cantar, quando ele estende suas mãos, é hora de vencer. Aí você vai lembrar dela. Então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve. Quem é que canta essa música? Vocês já sabem. Eu fiquei imaginando, a gente não gosta de certas coisas, mas ela canta uma realidade. Os problemas estão aí. E eu não posso entrar na minha cova. Eu não posso entrar na minha caverna. Lá no hospital, eu trabalhava assim, exposto a todo mundo. E aquilo me irritava. Aí eu peguei uma sala bem escondida e fui para ela. Aí no outro dia passaram uma mensagem assim, Doutor Marcos, o senhor está no hospital? Eu falei assim, estou na minha caverna. Porque ali, Heloísa viu, né? Ali é um lugar totalmente escondido, ninguém me vê, às vezes eu entro, nem as pessoas que trabalham sabem que eu estou lá. E quantas vezes no meio das crises nós queremos fazer isso? Olha,
Essa canção, eu não sei cantar. Você sabe cantar? Sabe? Vocês sabem cantar mais ou menos? Quando ele estende suas mãos, é hora de vencer. Eu fiquei olhando, então louve. E ela canta, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Aí ela diz de novo, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, muito louvor, muito louvor, muito louvor, muito louvor. Amém? É essa a vida do cristão. E quantas vezes eu e você já ouvimos essa música e até mesmo a gente já ficou até irritado. Mas que fala da realidade da vida. Nós não podemos viver. Gente, o momento do choro existe. Quem já recebeu a minha mensagem hoje, já viu, né? Papai cantava aquela música. Até já velhinho, eu entrava na casa dele, às vezes ele me via triste, falava assim, a tristeza pode durar uma noite. Não é isso? Não entristeça o seu coração, confia em Deus e espera. Há tempo, né, de inverno, verão, outono, primavera. Breve os campos irão florir, e então tu cantarás. Então significa que existe o tempo em que eu não canto. Mas logo vem o tempo que vai florir. E eu vou entrar nessa de Cassiane. Então louve, louve, louve. Muito louvor na nossa vida. Por quê? Porque eu vou começar a descobrir que em meio a todos os problemas da vida, a única coisa que Deus está fazendo é me tratando, me fortalecendo, me ajudando, me mostrando um novo horizonte para que a minha vida seja cada vez mais excelente. Amém? Nós precisamos aprender a viver bem nos momentos difíceis. Não é viver bem quando tudo está bom. Você já percebeu que quando a gente tem problema na igreja, muita gente deixa de vir à igreja? Porque são pessoas que não sabem viver momentos difíceis. Para mim, na nossa igreja, a gente sempre vai ter problemas. Porque aqui só tem pessoas, começando por mim, que precisam ser tratadas. Quem precisa ser tratado? Então, gente, e lembra quando eu falei para você, negócio da ovelha, que a ovelha não tem dente em cima, só tem dente embaixo. Sabe por que Deus nos compara como ovelhas? Porque a gente vai se morder. Mas na sabedoria de Deus, só nos deu dente embaixo, que a gente pode morder, mas não vai matar ninguém. Amém? Isso é coisa de ovelha, gente. Nós temos que saber lidar com os momentos. Aí veja, isso, pastor, é só para a igreja? Não, é lá no trabalho. Os conflitos que existem no dia a dia para a gente trabalhar, os conflitos que existem na nossa família. Tem conflitos nas nossas casas. Quantas vezes nos aborrecemos com filhos, os filhos se aborrecem com a gente se aborrece com a esposa se aborrece conosco. E a gente acha que, estamos em pecado, estamos nisso. Não, nós estamos vivendo a vida normal, porque toda família tem problema. O problema das famílias é não saber lidar com os problemas. O problema da igreja não é ter problemas, é não saber lidar com os problemas. O problema de uma empresa, as empresas hoje estão falindo, existem as pressões econômicas. Mas por que muitas não estão falindo e muitas estão crescendo? Porque em meio à crise, descobre coisas boas e sabe lidar com as dificuldades. Sabe gerenciar o momento difícil e os poucos recursos. Quando a gente pega lá o caso da ressurreição de Lázaro, Marta chega para Jesus e diz, se você estivesse aqui, se você não, porque ninguém chamava Jesus de você, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E qual foi a resposta de Jesus? Se creres, verás a glória de Deus. Aí a gente fica, hoje eu estou saudosista. Vovô cantava. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Quem já cantou esse ano? Só a gente, né? Priscila e Ciro já cantaram tudo, né? Nós já cantamos tudo.
E a gente tinha até o refrão, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, se verás a glória de Deus. Esse é o hino mais bíblico que existe. Nenhuma dessas letras que a gente coloca aqui, que a gente não sabe nem de que cabeça que saiu. Mas isso quando nós cantávamos, e hoje quando nós cantamos, nós estamos cantando a palavra de Deus. Foi a resposta que Jesus disse para Marta no momento de dor, no momento difícil, no momento de perda. Ele não chegou e disse, Marta, venha cá, minha filhinha, que pena que eu não estava aqui, eu tinha que vir mais rápido, eu tinha que fazer isso. Não, ele simplesmente disse, se você crê, você verá a glória de Deus. Independentemente, Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado, mas Marta não sabia. Eu não sei se amanhã vai ser A, B ou C na minha vida, mas eu creio que eu verei a glória de Deus. De uma maneira ou de outra, eu verei a glória de Deus. Jesus não disse para que ficasse chorando. Não é ficar chorando que Jesus não estava na hora que gostaria que estivesse. Não é lamentar porque não ocorreu o que eu gostaria que acontecesse. É crer para que nós possamos ver a glória de Deus. Deus não se move com pessoas que têm fé no passado. Deus se move com pessoas que têm fé em Cristo, com visão de futuro. O meu passado, eu acho que de todo mundo aqui, nos condena. Porque ontem, quando nós falávamos de confissão e arrependimento para os jovens, nós tínhamos 12 anos que a Ana Luísa tem, em Carlos. 12 anos? 12 anos. Acho que era mais jovem, será? Acho que era mais jovenzinha, né? Ah, tinha uma outrazinha. Isabela. Isabela tem quantos anos? 10 aninhos. E eu estava dizendo, com 12, com 10 anos ali, os nossos adolescentes e pré-adolescentes, não tem passado. Mas olha só, aos olhos de Deus, com 10, com 12 anos, já tem coisa para se arrepender. Porque a natureza pecaminosa já existe. Eu fui criado na igreja, pastor Lourenço Olson me pegou e me levantou lá na igreja, na Assembleia de Deus do Fonseca, da rua São Januário, eu me lembro, não lembro nada, né? Que foi papai e mamãe que me disseram, que ninguém lembra o dia que foi apresentado, graças a Deus, deve ser muito ruim ser bebê. É pegar no colo, todo mundo pega, todo mundo aperta, e todo mundo faz não sei o quê, vai bebezinho, pega no pé, pega na mão, deve ser horrível. Graças a Deus a gente não lembra dessa fase. Porque se lembrasse eram os traumas da primeira infância. Vivei a escola bíblica, eu tenho minhas tias de escola dominical. Tem umas que estão vivas até hoje. E que quando encontra comigo, fala do tempo de escola bíblica. Fui adolescente, fui jovem, trabalhei com juventude. Nunca usei droga. Minha vida foi guardada para Deus, a minha e da minha esposa. Casamos e nos entregamos um ao outro. Não conhecemos mais nada. Mas o meu passado me condena. Não adianta. Se a minha fé olhar para o que eu era, ainda que eu tenha vivido bons dias na igreja, eu vou ter coisas para me decepcionar. Eu tenho que crer, é no amanhã que eu verei a glória de Deus. Que a glória de Deus se fará presente na minha vida. Chore por um tempo, mas não perca a sua herança de vista. É aquela mensagem de Davi em Ziclag, que eu já preguei aqui umas 3 vezes na igreja, e que é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus falou aqui em 1999 a minha vida, através do pastor Juan Balistrelli, que falou ao meu coração, e dizendo que chegariam pessoas de onde eu não esperava, como Davi não esperava, encontrar a resposta ao seu problema, naquele homem que tinha feito o problema na vida dele. E eu tomei isso para mim. Quando surgem dificuldades, eu choro. Mas eu tenho que levantar a minha cabeça e não chorar para sempre. Eu tenho que vestir as roupas sacerdotais. Eu tenho que pegar a minha estola. Eu tenho que me vestir da autoridade de Deus e sair para ver a glória de Deus. E não ficar num monte de cinzas, chorando a minha derrota, chorando a vergonha, chorando pelo pecado,
Davi, quando soube, o profeta Natan chega e fala para ele a respeito do pecado que ele cometeu, ele chega, rasga suas vestes, mas também rasgou o seu coração, se arrependeu verdadeiramente. E depois ele chega e diz, não afaste de mim o teu espírito. É tempo de parar de chorar, porque eu não fui criado para chorar, para viver destruído, eu não fui criado para viver desanimado, eu fui criado, Davi, a mentalidade de Davi, eu fui criado para ser rei. E nós fomos criados para ser o filho do rei, e não para sermos pessoas derrotadas. Amém? Eu quero que o meu coração esteja bem guardado. E para que essas coisas aconteçam, gente? José tinha um coração bem guardado. Jó tinha um coração bem guardado. Aquela menina tinha um coração bem guardado. Davi tinha um coração bem guardado. Mas ele caiu, mas tinha um coração bem guardado. Se não tivesse guardado, ele não tinha se arrependido. Dos muitos erros que aconteceu na vida dele, como acontecem na nossa vida. Às vezes as pessoas querem que o cristão seja perfeito. Não, nós caminhamos para a perfeição. Às vezes a igreja é legalista. Uma pessoa errou, acabou. É banida. Se nós tivéssemos que banir os que erraram, tinha que abrir a porta toda e todo mundo sair. Porque todos nós temos, eu pastor, que isso, eu não. Temos agora, e talvez os seus erros não sejam iguais aos meus, mas todos nós temos. Por isso que todos nós oramos e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados todos os dias. Por isso que Jesus disse que nós precisamos lavar os nossos pés todos os dias, para tirarmos as impurezas da vida. Se tu creres, o problema pode ser tremendo, mas você verá a glória de Deus. Amém?